Metaverso, blockchain ou mesmo a criptomoeda são expressões cada vez mais comuns. Junte aí a internet das coisas, a inteligência artificial e o tão falado 5G, que por certo vai nos levar aí a um patamar de alta conectividade. Máquinas, empresas e as pessoas vão estar cada vez mais conectadas. Um lugar com novas oportunidades e perspectivas e com elas os desafios. O mundo quer velocidade, qualidade e confiança na transmissão. No Opinião Livre de hoje, vamos falar do metaverso e de que maneira a tecnologia vai impactar o nosso comportamento. E a entrevistada de hoje é a publicitária Luciana Vidigal, que atua há mais de 30 anos na área de comunicação e marketing. Mas a Luciana é, sobretudo, uma entusiasta do mundo digital. Muito obrigada, viu? Pela sua participação aqui. Obrigada a você pelo convite. Luciana, a tecnologia está mudando o nosso jeito de viver? Quer dizer, estamos melhores ou mais ansiosos? Eu acho que as duas coisas. Realmente a tecnologia vem para melhorar muito a nossa vida, mas como a gente não sabe todas as respostas, isso traz um pouco de ansiedade. Mas eu posso te provar que sempre a tecnologia ajudou muito mais a gente do que trouxe alguns incômodos. A gente achava que a tecnologia, de alguma forma, ia tirar lugares, né, das pessoas. E eu sempre digo que, com a pandemia, o futuro chegou mais rápido. Tudo aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer, de repente, da noite para o dia, a gente teve que aprender, né? Só que é muita informação junto. Você acha que as pessoas ainda estão confusas com tudo isso que eu falei na abertura? Quer dizer, esse mercado que se abre, tanta coisa nova que se abre, ainda está confundindo as pessoas? Eu acho que não confundindo, eu acho que agora está todo mundo mais calmo. Eu acho que no auge da pandemia todo mundo ficou com medo. Medo de perder emprego, medo de perder os seus negócios. Só que não, a gente se reinventou. A gente fala que toda vez que tem uma pandemia, uma situação mais crítica, são laboratórios para grandes transformações, porque daí a gente tem coragem de aceitar essas mudanças, essa tecnologia a nosso favor. E aí a gente já está indo, né, para o metaverso. Que mundo é esse que já existe e muita gente nem teve acesso ainda, nem sabe por onde começar? Que estágio nós estamos dentro do metaverso? Então, a gente está no estágio muito inicial, mas se você vê o metaverso, a gente já falava sobre metaverso num livro de ficção científica chamado Snow Crash, de 1992. Lá eles já conseguiam representar o que seria o metaverso. E depois, isso a gente está falando de 3 décadas, e há praticamente 2 décadas a gente já teve uma experiência chamada Second Life, que também é um metaverso. Eu lembro disso. Exatamente. Era um jogo, não era? Exatamente. Só que a gente não tinha tanta tecnologia de alta qualidade para a gente poder usar todo esse dinamismo, coisa que agora a gente vai ter com o 5G. Então, eu acho que a gente também já está no metaverso. Quem já joga os games, imagina, 62% da população já joga algum tipo de game. E desse grupo, 30% já passa 2, 3 horas por dia. Quer dizer, eles já estão numa experiência de metaverso. E agora o que vai ter é uma amplitude desse mercado, alguma coisa muito mais complexo, interessante e onde a gente vai se sentir muito mais imerso nesse mercado. Quando a gente fala em videogame, né, que é um mundo totalmente... você é uma imersão, você entra naquilo e tem tudo como se fosse realmente real, né? Quando você fala em metaverso, é o nosso mundo que a gente tem aqui, só que dentro do espaço digital, é isso? Exatamente. Os games, para evoluir, o que eles fizeram? Eles criaram as redes sociais para as pessoas que jogam poder se conversar e estender aquela relação. E começaram a criar shows de grandes artistas no mundo inteiro, começaram a colocar shows lá dentro também, para você ter outro dinamismo, né? E o metaverso vai ser isso, você vai viver nesse mundo digital, mas você vai interagir ele com o mundo físico. Então, vai chegar uma hora que você não vai saber mais se aquela experiência foi no metaverso ou se foi no mundo físico. Não, sério? É sério. Mas do mesmo jeito que você não consegue mais diferenciar as suas redes sociais. As redes sociais, 74% da população, quando vai fazer uma compra, já usa a rede social para buscar uma informação. É verdade. Entendeu? Então, quando você quer se comunicar com uma marca, você já entra naquela marca na rede social dela e fala que você quer saber qual é o produto dela mais avançado.
E você nem percebe isso, é muito natural, é muito orgânico, né? E o metaverso vai ser assim também, vai entrar na tua vida quando você vê, você já está lá dentro, né? Você já está tendo alguma interação. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem, mas você quer saber o que você vai conhecer naquele lugar. Você pode ir no metaverso, fazer toda a viagem virtual e depois você marca a tua viagem física. Você vai conhecer um restaurante, você vai conhecer tudo no metaverso. Exatamente. E aí você vai depois, quer dizer, você aproveita as informações do metaverso para poder curtir o mundo real. Exatamente, você vai selecionar o que você quer fazer fisicamente. Em relação ao mercado de trabalho, hoje os jovens cada vez mais conectados, né? Nós também, mas mais, eles já nascem digitais. Existe aí um olhar no mercado de trabalho já para o metaverso? Já. A gente tem a Century, que tem, está em 120 países, trabalha com 40 disciplinas e tem 650 profissionais que são profissionais da Century. O que eles fazem? Eles já entram numa sala chamada M-Rooms para se reunir para falar sobre uma disciplina, uma categoria, um negócio que naquele país não tem ainda, não foi desenvolvido, mas que em todos os outros países foi desenvolvido. Então vamos falar sobre energia solar? Vamos. Aqui no Brasil, a Century daqui não tem tanta experiência, mas em outras partes do mundo ela já tem cases de sucesso. Então por que não entender o que deu certo, o que não deu, falar com pessoas que já desenvolveram esse projeto para poder ser ainda mais assertivo? E daí você fala, mas Luciana, eu não trabalho na Century, eu também não. Só que a gente tem outras plataformas, então a Microsoft tem o Mesh, o Facebook criou também o Workrooms. Você pode reservar uma sala, se reunir com pessoas que dominam aquele assunto para poder fazer um projeto ainda mais amplo. E diz ainda mais, diz que até 2030, 23 milhões de pessoas vão usar realidade aumentada e realidade virtual nos seus trabalhos. E isso vai ser muito natural. Trocado, quer dizer, eu estou aqui fisicamente e já vai ter uma realidade virtual também, alguma coisa que eu precise que seja realizada, é isso? Sim, imagina que a gente está aqui e a gente precisa chamar gente de outros lugares que estão fora, ou de São Paulo ou do Brasil. Ou ao invés de entrar num vídeo, né, num monitor... a gente vai entrar todo mundo no metaverso ou a gente vai se reunir com eles numa sala do metaverso. Então a gente está aqui, a gente troca fisicamente, mas com outros 2 integrantes que a gente quer conversar, a gente vai se reunir lá naquele espaço específico que a gente locou, reservou para a gente poder se reunir. E existe também a área de monetizar, como eles falam agora, quer dizer, as pessoas podem ganhar dinheiro também com isso. Podem montar seus negócios, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu vendo bolo, eu quero colocar no metaverso. Qualquer coisa que eu quiser, eu posso entrar nesse mercado? Pode. Hoje em dia as pessoas estão entrando muito através de algumas soluções, como o Decentraland, que você pode levar a sua lojinha lá para dentro. Então, assim, eu acho que de quase todas as empresas que você usa algum produto, consome algum produto, elas já estão no metaverso e já estão se desenvolvendo. Só que hoje muito ou nessas plataformas de games ou nesses espaços que você vai lá, reserva o seu espaço, monta a sua estrutura e começa a vender o que você quiser e entregar para qualquer parte do mundo. E pode ser não só a venda de um produto, mas a venda de um serviço, de alguma coisa que você domina. Mas qual que é a diferença, então, no caso, por exemplo, de e-commerce, que você tem lá o teu projeto, o teu trabalho, e o metaverso? Então, os e-commerce, você tem as 2 soluções. É a mesma coisa que eu te perguntar, qual é a diferença de você falar no celular e você falar por áudio no teu WhatsApp? Tem horas que vai ser um e tem horas que vai ser outro. Então, de repente, eu vou continuar, o e-commerce está crescendo cada vez mais, os chatbots estão evoluindo muito, estão se humanizando muito, que é essas mensagerias feitas por inteligência artificial. Mas vai ter uma hora que você vai querer entrar no computador, ir numa loja e fazer a experiência. Então, por exemplo, eu vou ter o meu avatar, eu vou numa loja, compro aquelas roupas ou visto aquelas roupas, vejo a que eu gosto mais, compartilho com os meus amigos para ver se todo mundo acha que aquela roupa ficou legal e depois, se eu quiser, vou só fisicamente buscar e ter certeza que eu gostei da roupa. Nossa, quer dizer, a pessoa já está todo mundo comprando assim, né? Meio pela internet, já compra, dá as medidas. Agora, no caso, com o metaverso, você pode entrar na loja, imaginar, né, que você está na loja, é isso? Ir lá, experimentar direitinho. Você compartilha
eu peço para o pessoal, minha equipe, olha, vocês gostaram? Gostaram do look? Não gostaram do look? É assim? É exatamente assim. E dizem até que o metaverso já está se preparando. Por exemplo, a Disney, quando você for num brinquedo da Disney, você vai e eles vão te dar aparelhinhos, né, que a gente chama de devices, que você vai interagir. Então, você vai fazer uma viagem, uma brincadeira muito mais gostosa. Você pode chamar algum familiar ou algum amigo que não pôde ir nessa viagem física e vocês memorizarem isso no metaverso. Como também você vai poder ir num provador de roupa, chegar lá, chamar teus amigos, deixar eles meio de stand-by, falando, ó, vou provar uns looks, né? Aí você prova as roupas e coloca todo mundo naquela imagem. Ao invés de você mandar uma foto sua pelo WhatsApp, você vai colocar todo mundo no metaverso e vai ver todo mundo qual roupa ficou mais legal. E se não tiver uma roupa na loja, você vai poder vestir ela mesmo assim com o seu avatar, teus amigos escolherem junto com você qual que ficou mais legal e mandar entregar na tua casa no dia seguinte. Simples assim. Nossa. E tudo isso, no caso, é com aquele óculos especial, é isso? É um óculos Então, que a gente pode... Quer dizer, a pessoa, ela vai viver tudo isso, mas na própria casa. Ela não vai sair, ela vai para a Disney, ela vai para o museu, ela vai experimentar roupa, ela vai participar desse metaverso, mas tudo com... É um óculos, é Sim, isso? é um óculos de realidade virtual. Esse óculos, sim, é o que mais vai te colocar. Qual é a diferença de com óculos, sem óculos? Quando você está sem óculos, você está com o seu avatar, é como um bonequinho, você está passeando por aqueles mundos digitais. Então você vê, você põe a sua carinha, escaneia a sua carinha, você coloca o look que você quer, que você se identifica, né, que você vai escolhendo o cabelo ou o que você quiser. Pode até colocar uma tatuagem. No mundo físico eu não tenho coragem, mas lá talvez eu tenha. Isso é boa. E daí você vai passeando. E como que é com o óculos? O óculos é você enxergando como se você estivesse lá. Aí é mais intenso ainda e você vai colocar outros equipamentos na sua roupa, na sua mão, luvas, onde você vai poder sentir, né? Onde você vai poder ter a experiência completa lá. Só que é mais interessante porque as pessoas falam muito da privacidade de dados, né? Acho que todo mundo tem essa curiosidade. Vão roubar meus dados? Gente, muito pior do que roubar teus dados. Eles vão poder roubar a sua essência, o que você está pensando, como você está sentindo. Eles vão poder medir a temperatura do teu corpo. Se a tua pupila estiver dilatada, eles conseguem decodificar os seus sentidos. Nossa, que medo! Então, é muito mais imersivo do que a gente consegue entender. Porque hoje você consegue saber se a pessoa está entrando em depressão ou não com um simples relógio, né? E com esses equipamentos todos, você vai poder sentir. É verdade. Né? Tem um relógio, já ali já detecta se você está com alto índice glicêmico ou não está, quer dizer... Exatamente. Imagina com o metaverso, então. A ideia também é que antes de você ter um piripá, que alguém consiga decodificar e cuide de você, né? Agora, existe aí um outro lado, quer dizer, as pessoas podem, além de perder a sua privacidade e essência, elas vão poder ter algum tipo de perigo no sentido de socialização? Vai ficar tudo meio dividido, quer dizer, a gente não sabe se está aqui ou está ali, ou vai ser mais natural? O que você considera? Então, toda vez que a tecnologia avança, a gente tem uns riscos e a gente começa a cuidar desses riscos depois que a tecnologia avançou, né? Foi assim desde a época do carro. Primeiro a gente construiu o carro, depois a gente pôs as ruas, as leis de trânsito e etc. E com a tecnologia não é diferente disso. Então, sim, você pode ter os ermitões digitais que vão entrar naquele mundo e vão querer ficar só naquele mundo e não vão querer sociabilizar mais. Isso é muito normal. Mas, gente, quem não tem um amigo que fica o final de semana inteiro no Netflix? Entendeu? Não sai. Opa, vamos sair para almoçar? Não. Vamos para balada? Não. Então, sempre tem. É a gente que vai ter que ter esse autocontrole de não fazer besteira, né? De não ficar enterrado nesse mundo e não participar do mundo físico. Só que com uma diferença. Quem passa o dia inteiro na sua casa assistindo Netflix, tem um amigo que liga, te convida, você fala não e tal. Agora, a ideia é que a gente entre nesses mundos virtuais e tire esse amigo dali, pelo amor de Deus, porque algumas horas é muito legal, mas não o dia inteiro e a vida toda. E principalmente para as crianças, você acha que pode ser mais perigoso também? Porque a realidade muitas vezes é mais difícil do que o que ela encontra no virtual, né? Sim, mas se você for num restaurante hoje, quantas famílias você vê que o filho está o tempo todo no celular e não interage,
né? Verdade. Aí a gente tem que colocar um pouquinho de regras, de ó, eu te dou aqui, mas você me cede ali, e é uma troca para tentar ter uma qualidade de vida maior. Agora, pensa uma criança que vai poder estudar no metaverso. Gente, pega um livro, lê, e você não registrou nada daquilo. Agora, aquela mesma história, você vai poder ir para o mundo dele, para o mundo onde aconteceu o espaço físico, interagir com as pessoas, entendeu? Independente do Brasil, você vai lá com o Dom Pedro, entra junto, entendeu? Vibra, você vai poder ir para o lugar onde tudo aconteceu. E isso vai fazer com que você tenha uma experiência que você nunca mais vai esquecer. É muito sensacional, né? Esse é o tempo que a gente está vivendo. E até chegar no metaverso, muitas coisas foram acontecendo, né? A gente já falou aqui da internet das coisas, Web 1, Web 2, Web 3. A gente vai entender um pouco mais como nós chegamos no metaverso no próximo bloco. Até já! Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Estamos de volta conversando com Luciana Vidigal, que é uma entusiasta de toda essa tecnologia que chega nas nossas vidas diariamente, né? E a gente falou muito no primeiro bloco sobre o metaverso e claro que para chegar no metaverso nós fomos cumprindo etapas aí, né? A internet das coisas com tudo conectado e a Web 1, Web 2, Web 3, como é que a gente classifica isso para as pessoas entenderem? E juntando aí a chegada do 5G, que está sempre no gerúndio, né? Tá chegando, a gente não sabe de onde vem essa onda, mas ela está chegando. Então, é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, ali na Web 1 a gente começou a falar com o telefone sem fio. Olha que delícia poder andar pela casa, falar com o telefone sem fio. Na Web 2 a gente teve todo esse boom aí de soluções, de aplicativos, de entrar em calls e etc. E nas redes sociais que a gente adora. Só que se você pensar, na rede social, você é refém daquela rede social. Sim. Se você sair do Instagram, tudo que você postou, tudo que você viveu, todas as suas fotos, ali, acabou. Né? Não tem mais. E a Web 3 é a possibilidade de você ter todo o teu conteúdo digital num lugar descentralizado, onde você vai ter isso ad eterno. Você não é refém de um mundo centralizado. Você vai ter as suas coisas. Você vai ter as suas sua coisas. nuvem. A sua nuvem com todo o teu conteúdo. Você não precisa mais depender de uma rede social que tem toda aquela tua história de vida, né? Porque hoje ainda tem um monopólio de pessoas que controlam isso. Exatamente. Não, no caso, com a chegada do 5G, não vai ter mais? Não, ou Web vai 3? ter também. As coisas não, você vai continuar usando esses facilitadores da Web 2, você vai continuar tendo as redes sociais, mas você também vai ter o seu repertório num espaço onde tem uma governança que você consegue controlar. E a 5G é outra coisa. A 5G é potência de tecnologia. Então, o que acontece? Você vai ter uma potência 100 vezes mais rápida de tecnologia. O que significa isso? Antes você ia viajar, você queria baixar um filme para poder assistir no voo, você demorava quase 1 hora para baixar esse filme. Hoje, esse mesmo filme você baixa em 1 minuto. Então, é uma internet 100 vezes mais rápida, onde não tem perda de conexão e onde não tem latência. Então, latência você conhece bem, por causa do jornalismo, você fala aqui, você está com um repórter em outra praça, ele demora um pouquinho para responder. Tem o delay lá. Exatamente, o delay. Não vai ter mais. Não vai ter mais o delay, porque a internet é muito mais rápida. São estradas onde você pode ir muito mais rápido e sem perda de conexão. Então, vai melhorar incrivelmente. E daí sim vai ter o que a gente chama de internet das coisas, que é todos os equipamentos da sua casa com chips. Você saiu de casa, quantas vezes você fala, esqueci de fechar a janela, apagar as luzes, ligar o ar-condicionado. Com um clique você faz tudo isso e deixa a sua casa Hoje já segura. faz, né? Já assim. Começa a fazer, mas cada vez mais. Porque antes você tinha uma internet que não tinha essa potência de muitas pessoas usando vários equipamentos ao mesmo tempo. E hoje, com a internet 5G,
você já consegue fazer isso. E as cidades 5G. todas vão ser conectadas Todas já, né? as Por exemplo, cidades você vão entra, ser. você vai viajar, você vai para uma cidade, eu fui para Portugal, você chega lá, não precisa ficar indo num canto para ver se você tem um Wi-Fi. Exatamente. Não vai ser mais Wi-Fi. Né? Não, vai ter o Wi-Fi também, mas o Wi-Fi como mais uma qualificação, mais um conjunto de coisas que vai facilitar a tua vida, mas você vai estar hiperconectado, com certeza. E isso, pelo que a gente tem visto, né, tudo que começa é muito rápido. O 5G, quando entrar em todas as capitais, em todas as cidades, a gente já vai ver esse resultado, o que realmente vai ser impactado na vida das pessoas. Então, a gente via antigamente muito as pessoas saírem do Nordeste ou do Sul e virem trabalhar em São Paulo, ou no Rio, ou em alguns dos principais mercados. Hoje não, você vai poder ter o seu negócio lá. A gente já fala de alguns lugares do Brasil que são potências nos seus desenvolvimentos. Você não vai precisar mais mudar, largar sua família e largar aquele lugar vir aqui para São Paulo, paradisíaco para vir para cá, né, para poder trabalhar. Não, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso está acontecendo cada vez mais. E com uma internet boa, isso só se desenvolve. E em relação, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, o consumo estimulado, quer dizer, o conteúdo que é gerado pelo usuário que vai fazer a diferença, é isso? É isso, é muito interessante isso, a gente fala que são as comunidades. Então, as marcas, as principais marcas já estão criando grupos de comunidades para que várias pessoas falem ao mesmo tempo, sem necessariamente a interferência daquela marca sobre um negócio. Então, por exemplo, a Sephora, ela tem uma comunidade onde você pode entrar do mundo inteiro, se você é um consumidor de Sephora, e eles têm 6 milhões de pessoas nessa comunidade falando sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre unha. Como se eu quisesse comentar com você, aquela base, aquele batom, é assim? Exatamente, e dicas também. Ai, gente, eu coloquei assim uma base e ficou meio ressecado. Não, então coloca esse prime, então coloca esse hidratante antes. São dicas de usuários para usuários. Isso, a Sephora não paga nada. As não pessoas paga fazem nada. Naturalmente, né? Exatamente. Aquela é o cantinho do consumidor, é só que agora é cantinho comunidade. do consumidor, só que eles até premiam, porque as pessoas que ajudam uns aos outros cada vez mais ganham prêmios também por isso. Não é uma remuneração, mas é um prêmio. Então isso é muito legal, as pessoas se sentem importantes. E já tem uma pesquisa feita que você vai comprar um produto, você tem uma intenção de 80% de compra de um produto feito por uma pessoa comum, porque eu sou uma pessoa comum que quero comprar de outra pessoa comum. Isso não quer dizer que vão morrer os influenciadores e nem as celebridades, mas é mais confiança ainda, entendeu? Tem 10 vezes mais chance de eu comprar um produto onde toda a população está falando que aquele produto é 10, entendeu? Do que necessariamente uma marca só famosa, entendeu? Então tem produtos de muita qualidade que vão aparecer nesse momento. E cada vez mais o consumidor tem essa força, né? Inclusive no conteúdo. Agora falando um pouco então de jogos e videogames, o que a gente pode dizer em relação a eles hoje? No sentido de melhorar mais ainda o que está sendo feito. Porque Olha, é um mercado então, absurdo, eles né? estão se desenvolvendo também, eles estão entrando no metaverso, eles estão querendo gerar uma nova solução para, não só para os seus usuários, que já são usuários, né, os seus gamers, mas para pessoas que nunca entraram. Eu falo que a gente vai entrar no metaverso através das marcas. Por que através das marcas? Porque se eu confio e tenho credibilidade naquela marca e ela cria uma experiência incrível para eu ir num show, para eu poder fazer uma viagem, para eu poder estudar em Harvard, que é o sonho da minha vida, ou para eu poder ter contato com um médico que é muito incrível e que ele está cuidando de uma doença, ele é um especialista, mora em Nova York, de uma necessidade que eu tenho, por que não? Né? Então, se essa marca proporciona eu fazer essa trajetória de uma maneira segura, sem me arriscar, eu vou entrar através dela. E é isso que está acontecendo, tanto nos games quanto nos metaversos. E em relação também àquilo que você falou, né? A gente vai poder entrar e sentir, e até sei o quê? Dá para sentir o cheiro do lugar até? Dá para sentir. Quais são as sensações que a gente pode ter dentro do metaverso? Tá. Pelo que eu entendi, até agora você não consegue só sentir o paladar. Já estão falando que já estão começando a desenvolver isso também.
mas diz que, por exemplo, a Dior ela vai mandar um cardzinho para você com o lançamento dos novos perfumes dela, você que é um consumidor dela ou que tem interesse de sentir o cheiro, você vai entrar no metaverso, você vai entrar na loja, você vai interagir com as pessoas, elas vão colocar influenciadores digitais, influenciadores reais, todo mundo ali numa festa, num evento que vai proporcionar uma experiência incrível para você e você vai poder sentir o cheirinho daquele perfume e assim por diante, vestir uma roupa, fazer o que você quiser, né? Interagir com um jogo ou com uma celebridade que você gosta e com outras pessoas, levar teus amigos. Então, um chama o outro e quando você vê já está todo mundo lá dentro. E em relação às empresas, o que eles têm que vislumbrar daqui para frente para não ficar para trás? Então, as empresas elas não podem achar que o metaverso é uma vitrine que vai ser um glamour só. Porque muito mais do que informar, você tem que mostrar a sua transparência, você tem que mostrar como empresa, como marca o seu propósito. E daí sim, aquele consumidor que está cada vez mais exigente vai entender se aquela marca faz sentido com ele, né? Se ele dá match, se tem os mesmos valores que ele, se tem uma transparência que ele admira. Então, as marcas vão ter que ser cada vez mais cuidadosas. Como eu comentei, 74% das pessoas fazem uma pesquisa na rede social para ver se vão comprar o produto A ou o produto B. Só que tem uma outra pesquisa que fala que 34% das mídias sociais, das empresas, ainda não estão sendo muito bem respondidas. O consumidor está se sentindo pouco atendido. Então, acho que as empresas vão se desenvolver muito nessa área para poder deixar esse consumidor com todas as respostas na mão. E também para não perder, né? No sentido de que, hoje em dia, qualquer coisa que você faça, por exemplo, na internet, se você fizer uma escolha errada ou um comentário errado, você é cancelado. Isso pode acontecer com uma empresa que não se encaixar dentro dos valores e dos padrões. Nós estamos falando aqui de tecnologia altamente avançada, sem perder os valores que é feito da essência do ser humano. Sim, porque o ser humano, o consumidor, ele vai entender como que aquela empresa pensa em relação a clima, a sustentabilidade, gênero, etnia. Quer dizer, você vai ter que se manifestar, e não só você, e não só o seu departamento de comunicação e marketing, mas todos os departamentos de uma empresa. Tem que estar todo mundo, não só na teoria, falando no que acredita, nos seus valores, mas também mostrando que aquela empresa acredita nesses valores na prática, porque senão essa empresa vai ser cancelada. Quantas empresas a gente viu ser canceladas na área de supermercado, hospitais e de comércio, entendeu? Se você dá uma deslizada é muito perigoso, principalmente no metaverso, onde vai ter mais gente te assistindo, mais gente te vendo, então o buraco pode ser ainda maior. A gente tem que ter um gerenciamento de crise e um planejamento de comunicação muito mais profundo. E essa transição para os analógicos, eu falo que nós somos analógicos, se adaptando. Essa geração, a minha aqui, é extinção, porque agora vai vir só os digitais, né, quando for embora. Essa adaptação que está sendo feita é para essa nova geração ou as pessoas estão conseguindo se encaixar nesse novo mundo? Eu acho que os nativos digitais, eles entram mais sem medo nessas novidades. A gente entra curioso. A gente entra curioso, a gente precisa de mais perguntas, mais respostas, mas a gente entra também. Você vê pela pandemia, logo depois da pandemia, o que a gente tem? Compras online e compras físicas aconteceu meio a meio. E shopping centers versus online? O shopping centers vendeu 175 bilhões de reais, e as lojas online 260 milhões de reais. Quer dizer, olha como isso mexe, quer dizer, as pessoas já estão mais confortáveis, porque as empresas melhoraram muito também. As suas linhas de contato, os seus canais, hoje as respostas estão muito mais rápidas, as entregas muito mais rápidas. Quer dizer, hoje em dia a gente também soube acompanhar toda essa transformação. E na educação também, né? Nossa, e a educação é incrível, porque você imagina seja por diversos motivos, seja financeiro, ou seja porque eu tenho que cuidar da minha mãe ou das minhas filhas, não posso estudar em Harvard, e esse é o meu sonho. Hoje eu vou poder estudar lá. Né? Esse digital proporcionou, e eu me senti lá dentro. Né? Não só estudar à distância, mas poder me sentir lá dentro. Tá bom, muito bem. Lu, queria muito agradecer mais uma vez essa aula que você deu aqui pra gente. Tá? Eu Obrigada mesmo pela sua participação aqui. Foi uma delícia.
Foi mesmo. Olha, fica aqui, né, a nossa Opinião Livre, cheio de informações para compartilhar para você. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!